Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos ao canal Mundo Sem Paralelo. Eu vou tratar neste vídeo de um assunto que veio muito à baila essa semana, ensejando comentários tanto nas redes sociais quanto na mídia tradicional. Trata-se de duas pesquisas de opinião sobre a quantas anda o governo Lula. Uma da Atlas Intel, outra da Quest. Eu vou me fixar um pouco mais na pesquisa de opinião da Quest, porque eu acho que trata-se de um instituto de pesquisa mais gabaritado. Antes de mais nada, eu peço a todos vocês que deem um like neste vídeo, tá? Ativem o sininho de notificações e disseminem este vídeo entre seus grupos. E não esqueçam também de se inscrever neste canal. Pois bem, as duas pesquisas mostram uma queda na avaliação do presidente Lula e na avaliação do governo do presidente Lula. As duas empresas de pesquisas chegaram à mesma conclusão. O governo Lula perdeu em termos de avaliação positiva, e isso praticamente em todas as áreas. Ambas as pesquisas têm como efeito comparativo o mês de março em relação a janeiro deste ano. No caso da pesquisa Quest, a aprovação do governo Lula teve uma queda de 3 pontos percentuais, caindo de 54%, avaliação positiva, a aprovação para 51%. Tá? A desaprovação ao governo Lula teve um acréscimo de 3 pontos percentuais, indo de 43% para 46%. Ou seja, há quase que um empate técnico entre a aprovação e desaprovação do governo. Na economia, 38% dos entrevistados dizem que a economia vai mal. 3 meses atrás, as pessoas que achavam que a economia ia no rumo ruim eram 31%. Ou seja, houve um aumento de 7 pontos percentuais na desaprovação de como o governo encaminha os rumos da nossa economia. Há um grupo, em especial, o dos evangélicos, em que o desempenho do governo Lula está muito abaixo do esperado. O nível de desaprovação chega a 60%. Tá? 3 meses atrás era de 48%. Esse aumento de 12 pontos percentuais é muito preocupante para o governo, uma vez que os evangélicos hoje representam em torno de 35% de toda a população brasileira. Mas o efeito mais preocupante é que, na minha opinião, 38% acreditam que a economia vai mal. Há a percepção, tá, entre os entrevistados de que há um aumento significativo nos preços dos alimentos. Para 73% dos ouvidos, os alimentos aumentaram em níveis muito acima daquilo que eles esperavam. Para 63% dos entrevistados, houve um aumento muito grande nas contas em geral. E para 51% deles, houve um aumento muito expressivo dos combustíveis. O que isso significa? Significa que, apesar dos bons números ostentados pelo governo na economia, há uma percepção ainda negativa dos rumos que o governo traça para a sociedade nesse aspecto. Eu ressaltaria, dentre os bons números que o governo apresenta, eu ressalto, por exemplo, o crescimento de 2,9% do PIB em 2023 contra 1,8% em 2022. A queda do nível de desemprego de 8,1% em 2022 para 7,4% em 2023. A taxa Selic caiu de 13,75% para 11,25%. A inflação de 2023 ficou em 4,62%, enquanto que em 2022 ela alcançou 5,79%,
houve, portanto, uma queda de mais de 1 ponto percentual na inflação. Há um outro fato muito interessante na economia, são os investimentos anunciados por montadoras para o Brasil, para suas atividades aqui no Brasil. Por exemplo, a Volkswagen anunciou 16 bilhões, a GM 7 bilhões, a Toyota 11 bilhões de reais, a Hyundai 11 bilhões de reais e a BYD 3 bilhões de reais. Posteriormente, a Stellantis, que reúne Jeep, Fiat, Citroën e Peugeot, anunciou a Stellantis 30 bilhões de reais em investimento. Todas essas juntas representariam em torno de 60 bilhões em investimentos. Isso para o período 2024-2030. Portanto, 60 bilhões de reais em 6 anos. O que se espera disso é que haja um aumento muito expressivo do emprego nessa área automotiva, e que é uma área que gera empregos de excelente qualidade, bem remunerados. Pois bem, então, apesar de todos esses números muito bons, o governo ainda assim tem um percentual muito elevado de desaprovação quando se trata de avaliação da economia, o que é um fato estranho. Mas, ao mesmo tempo, há pistas para explicar isso. E uma delas é que muitos desses números que são muito bons, eles não dialogam, eles não têm, digamos assim, uma efetividade no dia a dia da sociedade. Por exemplo, o PIB é uma coisa que, de certa forma, tem um efeito muito de médio prazo para que seja sentido na sociedade. Tá? A queda da inflação só é sentida na sociedade por estratos de rendimento. Eu digo o seguinte, há uma percepção muito grande entre as pessoas de baixa renda e as pessoas de classe média, tá? Tanto de classe média baixa quanto de classe média média, pessoas que recebem até 7 salários mínimos, tá? Por mês. Há uma percepção entre essas pessoas, que são a maioria da população, tá? De que a inflação não está controlada, de que a inflação é muito elevada. Por quê? Porque a inflação de alimentos, a inflação de combustíveis, tá? A inflação de remédios é muito elevada. As pessoas dessa faixa de renda, tá? Comprometem muito daquilo que elas percebem todos os meses, daquilo que elas ganham todos os meses, com alimentos, com remédios, com transporte e com aluguel também. Os aluguéis tiveram alta muito expressiva nos últimos meses. Daí se conclui o seguinte, que de nada adianta ostentar números vistosos, se na prática esses números não implicam em melhoria da qualidade de vida das pessoas. Tá? Essa é a primeira explicação. Quanto à avaliação em geral do governo, tá? Existem várias pistas que explicam também, além dessa percepção da população sobre a economia, existem outras pistas. Vamos ver aqui no grupo dos evangélicos. Quando você tem no grupo dos evangélicos, que representam 35% da população, a percepção negativa do desempenho do governo Lula, em boa parte pela pregação dos pastores, dos religiosos nos templos, que é contrária ao PT e ao governo do PT. E quando você tem entre a classe média baixa, a classe baixa e a classe média média, que representam em torno de 75% de toda a sociedade brasileira, quando você tem nesse extrato, nessa maioria da população, a percepção de que a inflação está sem controle, você cria, então, todas as condições para explicar por que o governo teve uma queda na sua avaliação positiva e o aumento na sua avaliação negativa.
Eu digo o seguinte, bons números da economia que não chegam na ponta, que não beneficiam diretamente a população, não resultam em nenhum ganho efetivo de imagem para o governo. O governo, na minha avaliação, precisaria não apenas continuar investindo e muito nas camadas mais pobres da sociedade, como ele também deve ter um pacote de medidas que abranjam a classe média. O governo não tem uma política voltada para benefício da classe média. Tá? Veja o que acontece, por exemplo, no imposto de renda. Quem ganha até 2 salários mínimos fica isento de pagar imposto de renda. Mas quem ganha 3, 4, 5 salários mínimos, ou seja, classe média baixa, tem que pagar imposto de renda. Enquanto os super ricos ou pagam pouco ou não pagam imposto de renda. Não há justiça social numa situação dessas. E isso revolta quem ganha pouco e que ainda assim tem que abrir mão de parte de sua renda para arrecadar dinheiro para o Tesouro Nacional. Eu acho que uma sociedade vive de percepções. A percepção da economia, do favorecimento econômico em relação à maioria da sociedade é negativo. Eu acho que em relação ao grupo dos evangélicos também é negativo, porque o governo tem feito muito pouco para se aproximar desse extrato social que é muito relevante. Eu entendo que essa percepção negativa em relação ao governo Lula e em relação também à forma como o presidente Lula governa, se deve em grande parte a problemas de comunicação, tanto a comunicação nas redes sociais, quanto a comunicação na chamada mídia tradicional. Na chamada mídia tradicional, há a percepção de que jornalismo não é feito para falar bem de governo, tá? Seja qual for o governo de plantão, o jornalismo tem por obrigação falar mal. Essa é a máxima do jornalismo. A essa máxima da imprensa agrega-se um outro fator, que é o antipetismo histórico, presente no jornalismo brasileiro. Portanto, a comunicação voltada para a mídia tradicional, ela tem que ser muito presente e muito eficaz. Ela tem que trazer emoção, ela tem que trazer conteúdo e ela tem que ser abrangente e oportunista. Oportunista no sentido de que quando surge um bom motivo para se falar bem, o governo deve anunciar aquilo para todo mundo. No caso das redes sociais, o governo tem perdido a guerra para a oposição, que é muito mais eficaz. O governo não conversa nem com jovens, nem com os idosos, que são aqueles grupos mais presentes nas redes, que passam mais tempo com o celular no rosto. O governo precisa ter políticas de comunicação nas redes sociais voltadas para esses dois públicos e políticas que sejam constantes. Não pode atuar um período do ano e no outro permanecer de fora. Tem que estar sempre presente e sempre presente trazendo boas informações, bons conteúdos e muita emoção. Porque o que explica, na minha avaliação, a piora geral na avaliação do governo Lula não é tanto a realidade dos números, porque os números, de um modo geral, são positivos. O que afeta a avaliação do governo Lula é a percepção da realidade e não a realidade em si. Bem, eu chego ao final deste vídeo, agradeço a todos e a todas. Peço que deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem esse conteúdo. Muito obrigado a todos e a todas.